Boa noite, boa Boa semana. noite, Kelly. Acompanhando aqui atentamente as candidaturas até sexta-feira, né? Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. E justamente com a proximidade da campanha eleitoral oficial, aumentaram também significativamente todas as ataques a instituições, as acusações entre candidatos, e isso pode ser considerado até perigoso e condenável para a democracia. Pois é desagradável mesmo, porque na verdade o que a gente quer ouvir é proposta, a gente quer ouvir ações e atitudes dos candidatos e não agressões e briguinhas rasteiras, né? Eu concordo em gênero e número que realmente isso não funciona. As instituições devem ser preservadas e devem ser protegidas, porque com o avanço da campanha eleitoral, a gente percebe que também há ataques direcionados às instituições. E, acima de tudo, elas devem ser respeitadas. Mas fica daí uma dúvida, né? Será que existem ataques às instituições ou, de repente, estão tentando proteger as instituições? E eu refiro-me diretamente ao STF. Discordar é bem diferente de atacar. Mas por que, de repente, críticas se transformaram numa espécie de golpe contra a democracia? O que, no fundo, é insano, né? Até porque não há clima para isso. E os que acusam que há perigo de golpe são exatamente aqueles que estão na contramão das instituições. É só reparar. Sistematicamente estão alimentando esse ambiente de golpe e de instabilidade. As críticas não recaem nas instituições, mas em determinados personagens que ocupam cargos e de repente, se autodeclaram semideuses acima da Constituição que deveriam, na verdade, zelar. Isso sim coloca em risco os poderes. E é isso que está sendo levado em conta. Ou, por acaso, você defende que um togado, sendo vítima, presida um inquérito e comande as investigações, sendo também juiz ao mesmo tempo, emoldurado pela máxima da justiça pelas próprias mãos. Hoje, certos togados passaram a exercer funções de política partidária, fazendo campanha pelo aborto, contra a auditabilidade do voto, atropelando a liberdade de expressão, perseguindo quem os contraria em ações parciais e suspeitas, e inclusive discursando no exterior com base em mentiras e narrativas, tendo por alvo o governo atual. Isso seria a função de juízes? Vivemos num Brasil de um STF que se sabe o resultado de uma sentença antes de ser proclamada, porque os togados antecipam os votos como mariposas em holofotes da mídia. E é isso que está sendo atacado, se preferem esse termo, mas jamais o Poder Judiciário, jamais a nossa justiça, que carrega garantias e muitos bons exemplos. No momento em que você aponta excessos e desvios de conduta de ministros togados, não significa que você está atacando o STF, mas sim protegendo daqueles que usam a função voltada a seus objetivos e não ao país. Por isso que saem por aí com esse discurso de ataque à democracia, visando desviar dos verdadeiros fatos, onde eles assinam autoria, colocando em risco os poderes. Paulo Alceu de volta. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, conhecido como BID, disse que o real é a moeda mais subvalorizada no mundo. Significa dizer, Paulo, que o real hoje, no caso, ele está valendo menos do que a movimentação dele? Ele deveria valer mais, pelo menos é o presidente do BID que está falando. E hoje, essa semana, saiu uma notícia bem interessante. O Brasil, depois de muitos anos, deve fechar o ano no azul. Sempre fechou no vermelho e deve fechar o ano no azul. Ou seja, está melhorando, as coisas estão acontecendo. O que o presidente do BID, esse senhor aqui, o presidente do BID disse
é que a moeda do nosso país, o real, tem espaço, na verdade, para crescer e está sendo subvalorizada em relação ao valor considerado justo, o que, de repente, seria de 3 por 1, 3 por 1 dólar. O presidente do BID já havia declarado que, nesse momento, a China sofre uma derrocada, enquanto que o Brasil está em ascensão. Pois é, ele tem informações sobre isso. Tanto que está entrando investimento no Brasil a nível recorde. Isso era anunciado meses atrás por esse senhor aqui, ó, o ministro da Economia, Paulo Guedes, contestado com veemência pelos jornalistas da economia, digamos, a economia ativista. Para Guedes, os países lá fora iriam amargar uma inflação, enquanto que o Brasil iria controlá-la e baixá-la com elevação da economia interna. Mas não era isso que desejavam os arautos do quanto pior, melhor. Queriam, isso sim, que o Brasil estivesse, principalmente nesse momento eleitoral, no nível de terra arrasada, visando beneficiar, de repente, algum candidato, né? Isso porque não evidenciam o país, mas apenas seus interesses sugados de todos nós. Mas as previsões dos pessimistas não se concretizaram, tanto que agora partiram para o discurso de que estão tentando dar um golpe no Brasil. Quem, cara pálida? Quem? Quem está tentando, a não ser quem puxa o Brasil para baixo, com narrativas e distorções? Na semana passada, o IBGE anunciou uma reação ao desemprego, onde o Brasil saiu de 14 milhões de desempregados em um ano para 10 milhões. Isso mostra um aquecimento da economia que tem gente que não quer ver, quer esconder. O ministro Paulo Guedes, durante evento com economistas e empresários, voltou a afirmar que lá fora irão rever para baixo o crescimento o ano inteiro, até o final desse ano, enquanto que aqui no Brasil iremos presenciar um crescimento em alta. Para Guedes, assistiremos um agravamento da situação internacional, enquanto que o Brasil reduzirá a inflação este ano, irá rever o crescimento para cima. Otimismo ou não, alguns índices mostram essa realidade, inclusive instituições internacionais, como o BID, como eu falei agora há pouco, apostam no nosso país. O lamentável é de que segmentos muito bem localizados jogam o Brasil para baixo, criando um sentimento de medo, um sentimento de instabilidade, visando esconder as conquistas, porque o interesse não é o Brasil. O interesse não é o brasileiro de verdade. É tomar o poder a qualquer custo. A gente já ouviu isso de um líder político. Felizmente, a ignorância não atingiu a maioria. E muitos brasileiros estão acordando para a verdade. E a verdade é o Brasil. Na verdade, tem que fazer uma revisão geral, né? Geral. E vale até repetir, entre os promotores do caos, estavam 2 criminosos que juntos colecionavam mais de 134 passagens policiais. Vocês viram na reportagem do Toscani? E com indicativo de homicídio e até de estupro, estavam soltos. Como muitos criminosos andam soltos pelo Brasil, por esse Brasil afora, e o pior de tudo, carregado de direitos. A segurança não está exclusivamente no conceito da repressão com policiamento ostensivo, que faz a sua parte, e que fez nesse caso. Envolve vários outros agentes públicos numa ação conjunta, refletindo diretamente na proteção do cidadão. Mas isso não significa ações aceitando pequenos furtos como direito legal ao crime.
como também o uso de drogas, garantindo o consumo pessoal, que na verdade tem por efeito único abastecer o narcotráfico, célula-mãe da criminalidade. Um dos candidatos ao comando do país, o ex-presidente Lula, expressou em manifestações públicas sua indignação com o tratamento de policiais a jovens que furtam celulares. E muitos deles promovem, inclusive, mortes. O outro candidato, a inquilino do Planalto, presidente Bolsonaro, enaltece o uso de armas como garantias à família e ao cidadão de bem. Ambos caminham, na verdade, distantes de uma solução concreta. Chegamos ao limite de ter acesso facilitado a armas para preservar a vida, usando exatamente como segurança o que tira a vida. Ou garantir o roubo como sobrevivência. Absurdos. Em 2018, nos presídios de Santa Catarina, onde presos provisórios têm direito a voto, Fernando Haddad, do PT, obteve 83,91% dos votos, enquanto que Bolsonaro alcançou 16,09%. Chama a atenção que, em 2018, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu aqui no estado de Santa Catarina a segunda maior votação proporcional do país, mas perdeu feio nos presídios. O combate à criminalidade acaba sendo ainda mais fragilizado quando ministros do STF decidem frear ações em comunidades onde está aquartelado o narcotráfico. Não se trata de proteger o cidadão de bem, mas de garantir a tranquilidade e a segurança ao criminoso. Abastecendo ainda mais a criminalidade, vemos parlamentares ajustarem leis, garantindo ilícitos e enaltecendo a impunidade. O grande vírus de tudo isso. Que belos exemplos que nos dão. Foi o caso da nova lei da improbidade, que está sendo avaliada hoje. Avaliada a sua constitucionalidade pelo STF, pois abre espaço para candidaturas de pessoas que produziram improbidade, que não passa de desonestidade. Enquanto o Congresso legislar em sintonia com a impunidade para garantir a segurança de alguns dos seus, certamente chegará às ruas um péssimo exemplo de que o crime compensa e a insegurança vai prevalecer na possibilidade de mais cenas como as que, lamentavelmente, vivenciamos em Florianópolis. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos vocês. A agência reguladora norte-americana, a FDA, aprovou a utilização de um remédio voltado para pacientes nos estágios iniciais do Alzheimer. Dá para a gente dizer que é um importante avanço. Kelly, realmente é, mas é polêmico, tem reações contrárias. Há mais de 2 décadas que os Estados Unidos não aprovavam um medicamento para a doença de Alzheimer, mas médicos, inclusive da Anvisa deles lá, a FDA, não endossaram a aprovação da droga, afirmando que os estudos clínicos envolvendo o Educanumab, exatamente isso, Educanumab, que é o nome do medicamento, não mostravam evidências suficientes para comprovar a funcionalidade do fármaco nos pacientes. Mas a proposta é de que as pessoas que convivem com Alzheimer tenham mais tempo para viver melhor, além de aumentar e estimular ainda mais os estudos contra o flagelo dessa doença. Atua mais diretamente na pré-demência, embora num clima de polêmica, a Associação de Alzheimer dos Estados Unidos comemorou a aprovação como uma esperança. Ainda não há indicações de chegar no Brasil, onde estima-se que 55 mil novos casos de demências ocorram todos os anos, e a maioria decorrentes do Alzheimer.
as descobertas não param. Só este ano, para vocês terem uma ideia, foram descobertos 42 genes ligados ao desenvolvimento da doença, elevando o total para 75, e entre eles um que explica com mais detalhes porque as mulheres são 2/3 mais propensas a ser diagnosticadas com Alzheimer do que os homens. A realidade é de que, com o aumento da expectativa de vida, casos de demência devem crescer de 240% a 200%. E agora uma pergunta. Seria o mês de agosto o mês do desgosto? Pelo visto, não. Assunto para Paulo Alceu. Pois é, eu concordo. Uma boa noite para vocês. Eu acho que não. É comum considerarem o mês de agosto como o mês do desgosto. Na verdade, não se trata de um mês ruim. Muitas datas significativas são comemoradas em agosto. Tem o Dia dos Pais, do estudante, do psicólogo, do advogado, nutricionista, do cardiologista. E falando em cardiologista, agosto também tem o Dia Nacional do Combate ao Fumo. E tem uma relação direta do fumo com problemas cardíacos, além, é claro, de pulmonares. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 5 milhões de pessoas morrem no mundo em consequência do cigarro. No Brasil, apesar de toda a informação e de toda a campanha sobre os malefícios do cigarro, mais de 200 mil pessoas morrem por ano em consequência do tabagismo. Há dados no Ministério da Saúde de que são gastos cerca de 125 bilhões de reais devido aos danos produzidos pelo cigarro no sistema de saúde. Isso que o Brasil é referência mundial no combate ao tabagismo, com a adoção de várias medidas visando reduzir a prevalência de fumantes e, consequentemente, a mortalidade. Mas em relação ao mês de agosto, a sua fama, antes de terminar, a sua fama de desgosto vem da época dos romanos e evoluiu como uma lenda cristã, onde o dia 24 de agosto vai cair quando? Vai cair numa quarta-feira. Dia 24 de agosto é considerado o dia do diabo, data em que as portas do inferno estariam abertas. De repente vem daí a fama, né? Mas essa fama de mês agurento vem se perdendo entre gerações e contrariando o dito popular, o 8º mês do ano, só depende, claro, de cada um de nós para torná-lo ainda melhor enquanto a vida segue.